Imagine o seguinte cenário. Imagine que você tem um emprego chato, que você não gosta, que é tedioso, que é sem sentido e que é repetitivo. O que aconteceria se você um belo dia tivesse ali sentado fazendo essas coisinhas, fazendo o que lhe foi pedido, o que é o seu cronograma do dia, e seu chefe chegasse e o chamasse para uma reunião extra que não estava nos planos, ou desse para você uma pilha de documentos para você analisar, e você olhasse para o chefe e em vez de assentir, em vez de concordar, você respondesse: eu prefiro não fazê-lo. É mais ou menos sobre isso que fala o conto, a leitura que nós vamos analisar de hoje, que é esta daqui. Bartleby, o escrevente, ou Bartleby, o escrivão, de Herman Melville, certo? O que acontece se a gente começa a dizer não para o nosso chefe? Talvez seja o sonho de muita gente, o sonho não sublimado, não explícito, não elaborado, né? Que a gente guarda quietinho. Mas o que que aconteceria se a gente fizesse isso, realizasse esse sonho? E não só começar a dizer não, mas sustentar esse não até as últimas consequências. Então, Bartleby, o escrivão, ou Bartleby, o escrevente, é um texto de Melville. Talvez esse autor seja mais famoso, vocês o conheçam por Moby Dick, a baleia. Talvez não, com certeza, né? Moby Dick é um marco na literatura americana, um dos grandes clássicos de todos os tempos, inclusive. Tá? Livro que eventualmente nós também vamos analisar aqui no canal. Já estou começando a fazer a releitura dessa obra e algumas anotações. Em breve teremos aula sobre. Mas hoje nós vamos visitar Melville, autor de Moby Dick, mas também autor de outros contos muito interessantes, como este daqui, Bartleby, o Escrivão. Esse é um conto que, apesar de sua aparente simplicidade, ele carrega um conteúdo filosófico e simbólico bastante forte, muito interessante. Motivo pelo qual a gente vai fazer análise aqui no canal, em nossos vídeos de literatura, que nós também vamos ter. Esse tipo de aula. Vamos ver se vocês gostam desse tipo de aula. Deixe depois seus feedbacks aqui embaixo. Tá? Análises e resenhas de livros. De literatura barra literatura filosófica. Então vamos lá, vamos ao conto. O que, que acontece se a gente começa a dizer não para o nosso chefe? E não só começa a dizer não, mas sustenta esse não. Então, a história desse livro, ela se passa num escritório em Wall Street. Que aqui não é uma escolha ao acaso. Melville, o autor, ele escolheu Wall Street porque representa o coração do sistema capitalista, que começava a ganhar força e se consolidar hegemonicamente naquela época. Wall Street, então, representa aquelas pessoas que especulam com o dinheiro dos outros, aquelas pessoas que se vestem de terno e gravata, chapéus, os prédios altos, né? Perder de vista. Enfim, o centro financeiro pulsante do mundo, coração da coisa toda. E Melville então escolhe justamente esse coração pulsante do capitalismo para fazer a sua crítica. Então a narrativa se passa em Wall Street e narra a história de um simples, um singelo escrivão, um copista, dependendo de algumas traduções. Né? Copista é alguém que copia textos. Tá? Então, Bartleby, que vai ser o nosso herói aqui, ele tem um trabalho que a gente poderia classificar, no mínimo, como enfadonho, monótono, repetitivo, sem graça. Alguma coisa do tipo sem vida. E essa época em que o texto foi escrito
1840, 1850, representada em 1840, 1850, né? É a época do início da burocratização do trabalho, da alienação das tarefas, da rotina sem propósito maior e do crescimento de uma classe de trabalhadores urbanos, né, que executavam, entanto, tarefas mecânicas, tarefas repetitivas, tais quais o escrevente, o copista, tá? O cara que fica ali, tem um texto, ele fica copiando esse texto manualmente. Não existia xerox, não existia um computador que fazia isso, era alguém que ficava fazendo isso, o escrevente, certo? Então, nós temos aqui, né, nessa época em que esse conto é situado, uma transição de um trabalho que cada vez mais deixava de ser artesanal e ganhava contornos de engrenagem. É nesse contexto que Bartleby entra. Então, o conto é narrado pela perspectiva do dono de um pequeno escritório de advocacia em Wall Street, em 1840, por aí. É um pequeno dono ali, um pequeno advogado de um escritório de advocacia que vai narrar esse texto. Esse escritório ele é especializado em lidar com documentos e cópias jurídicas. E não é do mais prestigiados, assim, não é aqueles escritórios, nossa, de Wall Street, assim, não eram, é um escritóriozinho não fede nem cheira, tá? Mas que mantinha lá seu fluxo de trabalho. Então o dono do escritório vai ser o nosso narrador. Ele era um advogado já com certa idade, sem grandes ambições de crescer mais na vida, já estava ali acomodado, estabelecido de certa forma, não queria assim prosperar, ganhar mais rios de dinheiro, já não tinha mais aquela idade de muitas ambições e energia. Ele vivia a vida ali, estilo, podemos dizer classe média, classe na classe dele ali, ok? Dá para entender como uma espécie de classe média urbana da época. O escritório, imaginem, então, era mais ou menos o seguinte: ele tinha duas salas pequenas, certo? Então imagine uma caixinha de sapato dividido por uma porta de vidro com duas salas. Dentro da sala principal ficava o chefe, que tinha uma porta de vidro, com a sua mesa, com a sua cadeira, uma porta de vidro, e de outro lado, na outra sala, ficavam dois funcionários que passavam o dia ali com o chefe, fazendo cópias manuais. Então faziam cópias de escrituras de propriedade, hipotecas, contratos, coisas do tipo. O escritório, portanto, ele era modesto. Melville, ao narrar e situar esse escritório, ele coloca que as janelas dessa caixinha de sapato, né, elas davam todas para paredes de outros prédios. Então não tinha paisagem. Né? A paisagem era paredes de outros prédios. A luminosidade, ela entrava então de cima, como se fosse um poço sem ventilação. Né? Tem as paredes do prédio, lá de cima tinha um pouco de luminosidade da junção entre as paredes. Então não se tinha nenhuma visão do horizonte. Vocês estão conseguindo pegar o cenário? Os cenário meio claustrofóbico, meio estéril, meio desanimador, meio sem vida. Então, os demais membros desse escritório, que eram dois funcionários e um jovem rapaz, meio office boy, assim, um garotinho, também eram figuras, de certa forma, acomodadas nos seus papéis. Cada um lidando com a sua maneira com a rotina repetitiva daquele trabalho. Não tinham grandes ambições, nem nada de menos. Eles ficavam ali, fazendo cópias. Um desses caras tinha o nome de Turkey, que é um homem mais velho, por volta dos 60 anos, talvez. É meio pesado, meio gordinho, um rosto avermelhado, suava, transpirava. Ele tinha um jeito meio agitado de falar e se mover. De manhã ele trabalhava bem, copiava com rapidez e atenção. Mas à medida que ia passando o dia, principalmente depois do almoço, meio que tudo mudava. Ele ficava um pouco mais desleixado,
errava nas cópias, às vezes manchava com a tinta. Eles copiavam com tinta, né? Papel de uma canetinha tinteiro ali, ou uma pena, copiavam com isso. Né? Então, às vezes, ele manchava os papéis com tinta, com isso ele ficava meio irritadiço pela parte da tarde. O chefe, que é esse advogado que narrava a história, dono do escritóriozinho ali, ele suspeitava que o Turk bebia um pouco durante o intervalo, durante o almoço. O que talvez explicasse a mudança de humor dele ao longo do dia. Apesar disso, nas palavras do chefe, apesar disso, eu tolerava ele. Talvez por hábito, talvez por pena, ou simplesmente porque preferia evitar conflitos. Deixa assim. O colega do Turkey era o Nippers. Era mais jovem que o Turkey e meio neurastênico. Ele era atacado dos nervos, como o livro diz. Então esse rapaz ele ficava descontando seu constante mau humor numa mesa, na mesa que ele sentava ali para fazer a cópia. A mesa nunca parecia estar na altura certa. E ele ficava meio pé da vida com isso. Então ele tentava colocar umas caixas de papelão embaixo para subir, para descer a altura, ajustando essa mesa constantemente, na esperança de um dia ficar numa posição perfeita e o trabalho fluir. Claramente, leia-se nas entrelinhas, ele colocava as frustrações daquele tipo de vida, daquela monotonia, na mesa, né? Uma projeção, como diríamos. E finalmente tinha Ginger Nuts. Ginger Nut é o garoto, um menino de 12 anos que era aprendiz. Então, naquela época era comum os pais quererem inserirem os garotos de mais baixa renda, talvez dizer, meu sonho é que meu filho seja um advogado, trabalhe em Wall Street ou coisa do tipo, e colocava lá o garoto de iniciação, assim, para fazer tarefas meio bobas, e com isso ele ia aprendendo e quem sabe um dia se tornasse alguém ali dentro, né? Então ele era uma espécie de garoto de correio, não faz tudo. Então anotava recados, trazia bilhetes, trazia bolinhos para os outros dois funcionários, que almoçavam isso muitas vezes enquanto faziam suas cópias, né? Então, em resumo, nós temos uma repartição pequena de duas salas, uma porta de vidro, o chefe em uma, os funcionários em outra, tinta, caneta, documentos, certo? Essa luz vinda lá de cima, assim, não era uma vista aberta, tá? A vista era para o muro de outros prédios, deu para pegar o clima. É nesse contexto de, como eu falei, caixa de sapato, vamos dizer assim, monótono, sem muita vida, que apareceu o Bartleby, nosso herói. Bartleby, certo dia, aparece ali. Aparece o chefe, não querendo se sobrecarregar de trabalho, ele decide contratar mais um escrivão, então ele publica um anúncio nos jornais. E aí Bartleby provavelmente leu esse anúncio e aparece ali no escritório. Qual que é o tipo do Bartleby? É um cara relativamente jovem, calado, sério, com ar reservado, mas que não esboça muitas emoções. Ele é contratado imediatamente pelo advogado, sem muita conversa, entrevista, formalidade, dinâmicas, apenas com base nessa aparência tranquila e discreta. Então Bartleby acaba sendo contratado para essa função que eles exerciam ali de copiar à mão documentos jurídicos. A posição dele no escritório era dentro da salinha do chefe, mas atrás de um biombo que o chefe colocou para não precisar ficar vendo o Bartleby, certo? Então o Bartleby ficava num cantinho atrás de um biombo, próximo a uma janela, essa que dava para um muro. Dessa forma, o chefe conseguia, com a sua voz, alcançar Bartleby para pedir alguma coisa, digamos assim, né, quando precisasse, mas não precisava ficar vendo ele. No início, o Bartleby se mostrou um copista exemplar, ou seja, um copiador de textos exemplar. O trabalho dele era impecável.
Ele passava, descreve o chefe que está narrando a história, horas diante dos papéis, de forma silenciosa, discreta, sem demonstrar cansaço, inquietação, na verdade sem demonstrar nada, ok? Ele nem sequer saía para almoçar, não ficava cansado, não ficava irritado, não ficava triste, não ficava nada. Ele não se envolvia com conversinhas com os outros colegas. Na verdade, ele não parecia nem se importar com os outros colegas ou qualquer coisa do ambiente ao seu redor. Apenas fazia o que tinha que fazer de forma totalmente indiferente, mas bem feita. E aqui, reparem, aqui nós já temos a primeira crítica de Melville, o autor. Percebam aqui. Para trabalhar nesse tipo de ambiente, com esse tipo de tarefa estéril, era preciso não ter alma e personalidade. É isso que o autor está querendo dizer nas entrelinhas. Era preciso ser um autômato. O que significa isso? Alguém sem ambição, alguém sem desejos, alguém pacato, alguém pragmático. Essa é a primeira crítica de Melville. As máquinas ou o capital que dominaram o homem, e não o homem que, com o uso das máquinas, se tornou livre a partir disso, que era a promessa. E essa era uma crítica muito forte na época da redação, como eu disse antes, desse texto, nos Estados Unidos. O autor é americano. Um cenário de Estados Unidos pós-industrial, certo? O trabalho repetitivo e sem sentido, ou alienado de qualquer sentido, se estendia nessa época para além das fábricas, começou a ir para os escritórios. Então a máquina desumanizava o indivíduo, e não o humano usando a máquina para ser mais livre e criativo. Ao menos não a maioria das pessoas. Né? Essa grande classe média trabalhadora servia a isso. O cidadão comum não era livre nesse sentido. E a gente sabe que, hoje em dia, do ponto de vista psicológico, existe sofrimento, uma angústia, que mais tarde vai virar sintoma, seja ansiedade, seja depressão, seja toque, seja o que for, em a gente ter uma atividade laboral na qual a gente sente que não tem propósito, ou que a gente sente que não tem controle. O trabalho que a gente faz, que a gente participa de forma fragmentada, isso tudo gera sintoma no indivíduo, essa alienação. Antes disso, um pouquinho antes disso, antes dessa época industrial, portanto, muitas funções eram que as pessoas faziam eram conectadas ao seu fim. Pense em um correiro, um ferreiro, pense em um costureiro, pense em um carpinteiro, manufatura, certo? Esses trabalhos de manufatura, antes da industrialização e pós-industrialização, esses trabalhos envolviam um 360, envolviam o trabalhador em todo o processo produtivo até o desfecho, do início à conclusão. Faz sentido? Isso proporciona uma visão clara de propósito e do resultado final do trabalho. Então, vamos lá. Eu sou um carpinteiro, eu faço uma mesa. Eu sou um artesão, eu fiz lá um objeto qualquer. Eu sou um costureiro, eu fiz uma roupa. Né? Eu crio e me envolvo com esse algo e vejo o desfecho. Tá aqui, ó, tá aqui a mesa que eu fiz. O casaco que eu costurei. A espada que eu talhei sendo um ferreiro, sei lá. Com a Revolução Industrial, houve uma mudança disso. Desse todo para uma fragmentação de tarefas. Ilustrado muito bem, magnífico filme de Chaplin, né, em tempos modernos. Né? Ele lá numa fábrica apertando o parafuso de um carro, de qualquer coisa que seja que ele nem sabe o que vai se transformar naquele negócio lá, né? Uma esteira. O trabalho passou a ser dividido em etapas específicas ou repetitivas, e eu não construo todo o carro
certo? Eu aperto um parafuso lá de uma peça específica da roda direita. Da roda esquerda é o outro cara lá que aperta. Eu sou um apertador de parafuso de roda direita. E isso se estendeu depois para os escritórios. Essa divisão do trabalho, embora tenha aumentado a eficiência das coisas e tenha nos dado progresso material, é óbvio, em contrapartida, tudo tem o seu oposto, né? Toda luz tem sua sombra, em contrapartida, também reduziu a percepção de significado e controle por parte dos trabalhadores. Em contrapartida, adoeceu o trabalhador, aumentou o sofrimento psíquico. Por quê? Porque desumanizou as pessoas. Então, no texto que a gente está começando a ver aqui, hoje, fala um pouco sobre isso. Veja a função deles, copistas, num ambiente completamente estéril, sem vida, certo? Copiar contratos. Eu nem sei que fim isso leva, nem sei quem são essas pessoas que estão aqui no contrato, nem conheço essa gente. Terminou uma cópia, eu vou para outra, de forma repetitiva. Primeira crítica de Melville, então. Vamos voltar para a narrativa. Então, Bartleby estava ali, sentadinho, no biombo, perto da janela sem vista, quietinho, copiando com perfeição os textos, porque ele era pragmático. Não era dotado de nenhuma ambição ou desejo pessoal, menos aparente. Ele só fazia o que era solicitado, de cabeça baixa, sem falar nada, sem questionar nada, sem sentir nada. Então, ele era o funcionário perfeito para essa função. Vocês entendem? E aqui também reside uma crítica. Para trabalhar nesse tipo de espaço, eu não tenho que ter vida, eu tenho que me dissociar. Eu não tenho que ter vontades. Eu tenho que ser um autômato. Certa vez na minha vida pessoal, antes de estudar psicologia, algum bom tempo atrás, eu tive a oportunidade de trabalhar, foi uma experiência muito interessante. As pessoas lá eram muito bacanas, eu vou relatar só o espaço, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar num banco, dentro de um banco. Então, eu trabalhava no Banco do Brasil. Só que não era nas agências lidando com o público, né? Era na central do Banco do Brasil. E a central do Banco do Brasil, aqui, ao menos aqui onde eu moro, resido, ela era um prédio no centro da cidade sem janelas. Espécie de grande galpão. Então, com aquelas luzes brancas de fábrica, sabe? Aquelas divisórias várias, assim. Então, tu tava na rua perto do prédio, chegando ali para ir trabalhar, aí tinha um sol bonito, dia, céu azul e tal, algumas árvores, né? Som de gente. Ou seja, tinha vida. E assim que tu entrava pela porta, e era uma porta grossa e tal, tinha todo um sistema de segurança, evidentemente por se tratar de banco. Né? Assim que tu entrava, parecia que tu entrava assim, sei lá, numa nave espacial porque cortava o som de fora. Tu entrava num ambiente estéreo, parecia, sei lá, um aeroporto, não sei, um calabouço. Entendem o clima? Aquela luz branca, nenhuma planta, nenhum som, divisórias. Ali dentro tinham vários funcionários concursados, né, que faziam a compensação dos dados bancários de transações financeiras entre bancos do dia anterior. Então os bancos conversavam entre eles com ordens. Ah, fulano tirou de um banco, passou para outro, fez uma transação, qualquer coisa assim, e as pessoas ali faziam esse trâmite. Tá? Então, imagine que tinha umas pessoas que ficavam manualmente contando cheques a tarde inteira. Um bolo de cheques, certo? Pilhas e pilhas, e eles ficavam contando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ou vendo os valores, se batia um cheque com o que foi computado, um cheque com o que foi computado, do cheque com o que foi computado. Hum. Outros ficavam dentro de cofres, fazendo conferições de coisas parecidas.
contando outros tipos de documentos que tinham lá, ou organizando os malotes que tinham uma espécie de esteira para ser movimentado por carro forte para outros bancos. Outros tinham computadores naquelas salinhas, né? Tipo, que ficava, sabe aquelas coisinhas que tu põe de cavalo assim para não olhar para o lado, aqueles compartimentozinhos, né? Os cubículozinhos assim, com um sistema, computador, ele não tinha acesso à internet, era um programa do Banco do Brasil estilo DOS, aquele fundo preto com letras brancas, sabe? Para tu entrar ali no sistema e classificar processos, responder chamados técnicos, essa pegada assim, tá? Muitos, eu reparei o seguinte, muitos desses funcionários ali fumavam. E eu consigo entender completamente o porquê. Porque quando o sujeito, o camarada, o cidadão, ele saía para fumar, por 5 minutos ele conseguia sair daquela sala, sair do prédio, pegar um sol, sentir um vento na cara, respirar, dar umas tragadas e mergulhar de novo. Autômatos, certo? As pessoas ali, como eu falei, eram pessoas gentis, carinhosas, queridas, mas olhando de fora parece uma espécie de fantasmas funcionais. Não à toa, as pessoas hoje têm que tomar suplementação de vitamina porque não pega sol, né? As pessoas se enquadrariam nesse caso. Fantasmas até pela cor que ficava. Como que esse tipo de ambiente não vai gerar sintoma no funcionário? Nosso corpo não foi feito para esse tipo de desfecho. Em nossa natureza, nós não fomos feitos para ficar sentados ali fazendo o que quer que seja por 8 ou 10 horas. Reparem, trazendo agora também para a narrativa, costurando esse arco, agora vamos voltar para a narrativa, o local que Melville situa esses personagens. É parecido, é um escritório pacato, sem luz própria, natural, do sol, claustrofóbico, com janelas para paredes, janelas cercadas de muros. Então reparem, Wall Street. Wall em inglês significa muro, street, rua. Rua com muros. Vocês já repararam nisso? Sem vida, sem luz própria. Por quê? Porque é um monte de prédio, um do lado do outro, cheio de muros. Tá? Não tem muita natureza ali. Então, para se trabalhar ali é preciso se esquecer de si, se robotizar, se dissociar, virar um autômato mesmo. É mais ou menos essa crítica até aqui. Bem no inicinho, eu sei que eu nem comecei a contar o conto, mas reparem no espaço e no ambiente na narrativa que o Melville nos situa. Bartleby precisava ele inclusive ser assim, sem graça, sem sal, um robozinho, sem sentimentos ou vontade. Ele não era alguém corado, bronzeado, que pegou, sei lá, foi pra praia no final de semana, que tem interesses, ambições, namorada, sei lá eu o que, sabe, forte, que tinha fome, que mal via a hora do almoço, que falava alto, que tinha as ideias. Não, ele é um ser completamente apático. Vejam então como o ambiente e como ele se encaixam. Esse é o primeiro ponto de crítica do Melville. Para trabalhar assim, nesse lugar, é preciso ser assim, senão você não se encaixa muito bem. Segundo ponto, vocês repararam no tipo de atividade que eu estou narrando? O pessoal ficava ali copiando os documentos, certo? Ah, e depois da cópia, olha que interessante, eles se reuniam para fazer a chamada leitura comparada. O que é isso? Um lia o original e o outro lia a cópia, linha por linha, para eles garantirem que não houve erros. Consegue ver quão não interessante isso é? Desumano mesmo, no sentido de não ter nenhuma expressão criativa, nenhuma autonomia, nenhum senso próprio maior, só repetição.
E aqui entra a segunda crítica do Melville, que é: reparem nos tipos de documento aos quais esse pequeno escritório de advocacia trabalhava, aos quais os personagens se debruçavam. Eram escrituras de propriedade, contratos legais, títulos, registros públicos, esse tipo de coisa. Ou seja, coisas ligadas à posse, à burocracia, ao controle, são documentos que sustentam uma certa lógica do capital, da propriedade dos outros, da engrenagem jurídica que protege quem tem certos recursos. Vocês entendem? São pedaços, na verdade, vamos lá, são pedaços de papéis escritos por senhores que asseguram um pedaço de terra, dizendo: isso é deste senhor e de mais ninguém. Então, são símbolos de perpetuação de riquezas. De certa forma, dá para se ler porque Melville coloca isso dentro deste conto. E o trabalho dos copistas ali era copiar, ou seja, representava a classe média que trabalha e sustenta tudo isso ao seu redor. Todas essas esses símbolos, eles que trabalhavam, mas todos esses contratos de posse de coisas eram de uma classe superior à qual eles não pertenciam, que era sustentada pelo suor deles. Por quê? Porque tinha papéis dizendo que eles tinham direito a tudo aquilo. Então a tarefa de subservência relacionada a esse trabalho e sua finalidade não é à toa. Tá? Preste atenção nisso quando forem ler o conto. Voltando para a nossa narrativa. Vamos lá, vamos desenvolver um pouco ela. Tamo lá, caixa de sapato, chefes, funcionários, Bartleby chega, copia tudo com excelência, sem reclamar, fica quietinho. Mas ao longo do texto, algo estranho vai começar a acontecer. E esse vai ser o gancho que vai prender e intrigar o leitor. Quando o chefe, ao desenrolar que o texto vai tendo, começa eventualmente, porque tá tudo indo às mil maravilhas, daqui a pouco o chefe começa eventualmente a pedir, que nem todo chefe costuma fazer, começa a pedir tarefas extras, por mais simples que sejam. Então, me ajudem aqui a revisar um texto a mais que eu estou fazendo. Você poderia até o correio para mim rapidinho. Vem conferir comigo um contrato que eu estou aqui fazendo para me ajudar. Vem conferir esse duplo aqui comigo, né? De um lê e o outro checa, para ver se as cópias estão iguais. Qualquer coisa que excedesse o trabalho que foi dado para Bartleby inicialmente, uma espécie de combinado inicial, por assim dizer, que ele só ia copiar ali o que passava para ele. Qualquer outra coisa, ele respondia de forma calma e inalterada. Eu preferiria não fazê-lo. Nesse tom, eu preferiria não fazê-lo. Ele olha para o chefe e diz isso. Bartleby, venha cá, vamos copiar um documento. E ele escutava lá atrás do biombo. Eu preferiria não fazê-lo, senhor. Mais nada. E o Bartleby continuava quieto, fazendo somente o que era designado para ele na sua origem. Continuava fazendo só o que é seu de fato. Então, imagine um chefe chega para vocês, no biombo de vocês ali, na sua mesa e diz: Fulano, tu me ajuda numa coisinha aqui na minha sala? Ou, vou marcar uma reuniãozinha extra hoje pro final da tarde. Conto com a tua presença. Pode ser? Aquela pergunta, né? E você, imagina se você olha pro seu chefe de forma calma, tranquila, indiferente e diga: eu prefiro não ir. E segue fazendo o que vocês estão fazendo. Hum? Vira as costas e segue fazendo o trabalho de vocês, o cronograma do dia. É esse o cenário. Então, o chefe, ao longo desse ponto da narrativa, ele começa a pedir várias vezes tarefas externas, por assim dizer, para Bartleby, até para testar, e a resposta começa a ser sempre a mesma. Neste tom, eu preferiria não fazê-lo. E segue silêncio, segue ele fazendo o designado. Começa a ficar interessante o nosso conto, né? E aqui é importante sublinhar dois pontos. Vamos lá. Análise.
disso. Percebam, a forma de resposta, ou melhor, o tom da resposta, não é confrontativo. Ele é neutro. Bartleby não está com raiva ou não está disputando nada com ninguém quando ele responde dessa forma, nesse tom. Quando ele nega o que o chefe pede, ele só diz em um tom neutro: eu preferiria não fazê-lo. No inglês original, I would prefer not to. Porque reparem na escolha do verbo preferir. Melville está sublinhando o seguinte: quando a pessoa diz eu prefiro não fazer, a liberdade é minha. A liberdade é de Bartleby. Ele é livre como essência de ser, né? Individuação do ser. Ele não tem que disputar essa liberdade com ninguém. Então reparem primeiro na alteração do tom da resposta, que representa a indiferença de Bartleby, que já mostra dizendo eu nem vou disputar isso com você, nem está aberta a discussão. O tom mostra sua total liberdade individual. Claro que aqui no conto vai ser levado a um extremo. E de novo, reparem, segundo ponto, como eu falei, a escolha do verbo preferiria, ou prefiro, dependendo da tradução. Eu prefiro não fazê-lo, ou eu preferiria não fazê-lo. I prefer not to. Essa escolha do verbo preferir é importante. Não é eu não vou fazer, ou eu não quero fazer, ou eu não posso fazer. É eu prefiro não fazer. Isso significa, junto com o tom neutro indiferente, que eu tenho a escolha. Eu prefiro não fazer. Em momento nenhum isso está sendo negociado. Ah, você quer ir no mercado, Fernando? Eu prefiro não. Vocês entendem? Tá comigo o controle, tá. É minha preferência. Não, prefiro não ir. Entendem? Está em minha ação e total escolha do que eu prefiro ou não prefiro fazer. O outro não tem nem margem para opinar nisso. Eu nem coloco a minha vontade para debate. Então é uma escolha muito sagaz de palavras. Eu preferiria não fazê-lo. E é isso somente o que Bartleby vai falar no conto inteiro. Ele não se revolta, não se justifica, não se opõe diretamente, apenas expressa sua vontade, apesar não, transcrita por essa frase, expressa por essa frase. Eu preferiria não fazê-lo. Claro que com isso, o chefe fica desnorteado. Imaginem, leva um susto. Como assim prefere não fazer? Como alguém pode simplesmente negar sem dar uma explicação? Eu estou pagando e contratando você para você me obedecer. O chefe começa a ficar encucado, buga o sistema. Então, primeiro, ele sente raiva da insubordinação. Como assim um outro homem não está fazendo o que eu ordeno? Hum? Depois, o chefe sente pena, porque ele começa a pensar através da lógica dele que o Bartleby tem algum tipo de problema mental. Não é possível alguém responder isso. Naquele contexto, não é possível que alguém se negue dessa forma. E aí, de novo, como eu falei, o chefe testa daí em várias ocasiões que o Bartleby façam tarefas extras, além da cópia que ele é designado para fazer. Como que tentando dobrar ele numa espécie de cabo de força. E a resposta é sempre: eu preferiria não fazê-lo. De forma inalterada e impessoal. E segue fazendo somente o que foi exigido ali, em contrato, digamos, né, para sua função. Vamos extrapolando o ponto. Vocês estão entendendo a lógica aqui do Melville? O que ele está problematizando? Extrapolando o ponto, vamos trazer para a nossa sociedade atual e também passada. Imaginem uma guerra. O que é uma guerra?
Tem um senhor lá baixinho, gordinho, de bigode, de cabelos brancos, já frágil, na sua forma física, né? Que é um chefe de Estado. Ele ordena que centenas ou milhares de jovens fortes, altos, treinados, que poderiam dar uma surra nele, se quisessem, ordena que todos esses jovens vão até outro país, lutem e morram em nome do interesse que ele tem. Porque ele quer invadir um país lá porque tem, sei lá, os petróleo, diamante, se ele quer pegar aquele povo para ser escravo, se ele quer fazer sexo com a mulher do cara lá que tá lá, estilo Troia, Esparta, aquelas coisas assim, sabe? Eu quero Helena pra mim, Helena fugiu, sabe? Então minha honra pessoal está sendo colocada em jogo. Vou mobilizar centenas ou milhares de homens viris para ir lá morrer, porque por causa do meu ego. Não é meio cômico isso? Se a gente for analisar assim, ó, friamente, né? Que é isso que o conto faz. Esse conto, nós vamos ver depois, é uma narrativa fantástica. O que é uma narrativa fantástica? É um ponto extrapolado até o seu limite para a gente se questionar: nossa, olha isso. Então, Bartleby, eu preferiria não fazê-lo. É jogar na cara uma coisa que diz: como assim alguém vai se insubordinar? E se o soldado da guerra dissesse: eu preferiria não fazê-lo, senhor, vai você lutar? E dá a arma pro senhorzinho. Hum? Ah, não, mas porque existe um papel escrito por outro homem e carimbado por um terceiro senhor, né, de cabelos brancos lá, que é amigo desse segundo senhor, dizendo que eu sou obrigado a lutar, deixar minha mulher e meu filho para morrer metralhado ou esfacelado por uma bomba em uma guerra em outro país que eu nem sei qual é e nem me interessa aquelas pessoas. Que eu tenho que tentar matar outras pessoas que eu nunca vi na vida. Porque esse senhor aqui quer. Entende? O ponto que Melville estressa aqui são símbolos que existem. Só que o chefe está mandando, faça algo. E o funcionário está respondendo, eu preferiria não fazê-lo. Mas como assim eu mando em você? Tá esse papel dizendo que eu mando? Entendem o ponto? Claro, vamos dizer, ah, Fernando, mas ele está pagando, é uma troca comercial. Eu entendo. Tô, dá para entender. Eu tô estressando o ponto da liberdade individual levada ao extremo, que é o que o conto nos apresenta. Porque tudo mais são símbolos que existem, certo? Eu lhe dou notas de papel e por isso você é obrigado a fazer algo que eu queira. Entende? Sim, símbolos. F de Bartleby fica puto porque não consegue colonizar Bartleby. Aí, de novo, em uma guerra, porque aquele senhorinho quer aquela terra por fins pessoais, para trazer mais riquezas, milhares de homens se matam, milhares de pessoas morrem. Não é curioso? É muito curioso. De novo, gente, claro que a gente aqui está estressando um ponto até o extremo. Nós entendemos, como seres civilizados, toda a lógica do contrato social. Vamos lá. Leviatã de Hobbes, o mal-estar de civilização de Freud, claro, claro, tá? Mas se a gente for levar a cabo a realidade nua e crua, além a quem transpondo símbolos, ela é bem peculiarmente cômica. De como as convenções sociais funcionam muitas vezes. Não? Eu não sei se vocês repararam, não existe esse cenário de liberdade total em nossas vidas. Eu nasci em um país, se esse país entra em guerra porque os dois senhores lá querem, de cabelos brancos, né, gordinho, baixinho, eu, que não tem nada a ver com a história por ter nascido nesse país, posso ser chamado e vou ser chamado para morrer em nome desse senhor.
Ou se não, eu vou ser preso. Hã? Então não somos completamente livres. Esse é o estresse que Melville está fazendo aqui implicitamente, quando Bartleby simplesmente exerce a sua liberdade radical. Entendam, esta é uma narrativa fantástica. O que é uma narrativa fantástica? Assim como o Camus, assim como o Kafka fazem. Kafka é o cara que transforma o sujeito em uma barata. Vocês lembram? A metamorfose do Kafka, não é? Na narrativa fantástica, a gente pega um ponto e leva esse argumento até o limite, ou até além do limite, estressa esse ponto até não poder mais. Então, claro, o que isso quer dizer? A barata do Kafka não é realmente uma barata. É sobre a desumanização do sujeito no mundo atual. Faz sentido? Estressa até o limite para ver o que dá. Justamente para fazer um ponto, fazer a gente pensar, fazer a gente refletir. Então vamos ver como que nesse conto Melville também vai nos estressar e estressar o personagem até o limite. Tudo que nós estamos fazendo aqui é um exercício filosófico. Tá? Dito isso, novamente, é importante salientar. O Fernando, esse aqui que vos fala, não é contra a sociedade, contra o trabalho, contra as regras. Né? Não. Eu estou entrando no clima da narrativa e suas críticas. Assim como quando a gente for falar de Santo Agostinho, nós vamos estar falando de Deus. O Nietzsche da morte de Deus. Ok? Nós vamos mergulhar junto com os autores. Bem, vamos lá, vamos voltando à história. Eu gosto de salientar isso para não ser mal interpretado muitas vezes. Tá lá o chefe. Então tá o chefe testando coisinhas no Bartleby ali para ele fazer e o Bartleby diz: "Eu preferiria não fazê-lo." E segue quieto copiando. Certa hora o chefe enche o saco e decide: "Ah, dane-se, vou deixar assim. Fica por isso mesmo. Não vou mais ficar pedindo para ele fazer outras coisas. Cansei." Afinal, o Bartleby faz muito bem as cópias, certo? Que foram designadas para ele, que é a função dele. Ele faz muito bem, não reclama, tá lá, primeiro a sair, primeiro a chegar, último a sair. O trabalho dele é confiável, não incomoda. Tá? Então o que, que o chefe começa a fazer? O chefe começa a distribuir as tarefas outras, essas conferições a mais, ir no correio, coisas do tipo, para os demais colegas. Lembram do Turkey e o Nippers? Certo? O Turkey é aquele que bebe, mais gordinho, o Nippers, o cara da mesa. Esses caras começam a ter que pegar um pouquinho mais de trabalho e o Bartleby fica ali só fazendo o dele, quando tem, né, os extras. Só que o que acontece? O Turkey e o Nippers também começam a ficar putos com quem? Com o Bartleby. Afinal, tá sobrando mais trabalho para eles agora. Mais do que isso, né? A gente pega no ego. Hã? Como assim o Bartleby prefere não fazê-lo? E nós? E a gente vai ter que fazer a mais porque esse Zé Mané resolveu que não vai fazer? Hum? Começa a pegar mal. O clima começa a ficar ruim. Não é assim, não há certa pressão invisível que existe na vida real, nos nossos trabalhos, nas nossas repartições também, né? Seja qual for, onde que você trabalha, se você trabalha num grupo isso acontece. Então tem ali um projeto super importante para entregar na segunda para o cliente e todo o grupo resolve fazer uma forcinha extra para trabalhar no sábado e você decide não ir, que é teu direito, não está no contrato. Faça isso. Como é que os colegas vão te ver na segunda? Todo mundo vai e tu não. Vão te receber segunda com um sorriso no rosto, né? Mesmo que seja seu direito. Então reparem, nesse ponto que eu também vou sublinhar, a pressão do ambiente.
para que a gente faça mais do que nos é exigido, seja de forma explícita, seja entre pares, seja muitas vezes nessa entrelinha, né? Não é assim até hoje? Em muitos lugares, a pessoa que hoje bate o ponto e sai no horário, ela chega, dependendo do lugar, até ser mal vista. Como assim não vai ficar mais meia horinha e ajudar no o restante do time? Como assim ela parou no meio que ela está fazendo e só vai retomar amanhã às 9 da manhã? Cadê o comprometimento? Não vai nem finalizar esse? Pô, todo time vai ficar hoje até às 8 da noite aqui, a gente vai pedir uma pizza. Tu não? Cadê o espírito de equipe? Nós somos uma família. E vai aquele papo todo, né? Não existe uma pressão invisível para produzir mais e o chefe exerce isso em Bartleby e os colegas começam a exercer isso em Bartleby. Quando não é explícita, invisível, implícita também. E quando não se tem um ponto, então ferrou. Aí nem banco de horas tem. Quando não se é mais empregado, e sim colaborador, né? Alguém que colabora. Então eu colaboro com essa empresa. Que agora somos todos empresários, né? Não é assim? Eu tenho uma conta pessoa jurídica, eu colaboro com uma grande empresa. Aí ferrou, aí o céu é o limite. Esquece férias, esquece ficar doente, esquece filhos, esquece tudo. Mulher grávida, não tem nada disso. Né? Como assim tu tem uma vida pessoal? Como assim tu não quer trabalhar no sábado? Como assim tu quer abrir mão de viajar para reunião de negócios em São Paulo para cuidar ou só ficar com teu filho em casa, né? Como assim tu vai tirar os 30 dias inteiros de férias? Como assim tu quer escolher o dia que tu vai tirar férias com teu marido? Que afronta, né? É mais ou menos o ponto de tensionamento do conto. Dê o sangue aqui na empresa que tu vai ser recompensado. Né? E aí o que acontece? Quando tu tiver por volta dos 50, 60 anos, esses mesmas pessoas vão te agradecer e te substituir por um novinho de 20, que é mais barato e tem mais energia. Né? Que coisa, não? Ou ficou muito desatualizado, ficou muito caro para a empresa. Nós agradecemos os seus serviços, está aqui um bolinho. Esse é um sintoma moderno que mostra o que Melville disse, que acertou em cheio em sua crítica, que ele está dizendo nesse conto. A crítica da desumanização. Eu descarto a pessoa como descarto um pedaço de pilha velha e coloco novas. Segue. Essas pilhas só servem enquanto servir para a engrenagem girar. E se você não quiser entrar na dança de fazer essa engrenagem girar mais rápida, vai ter alguém que vai querer, que vai te substituir. E aí você dança. Bartleby, então, representa muita gente quando diz: eu preferiria não fazê-lo sempre. Neste tom. Representa muita gente. Até aqui na história ele diz isso em relação às tarefas extras, que seria a tarefa lá de copiar um a um. Né? Um fala, o outro vê se o texto copiado está igual ao original. Ele não se nega a fazer a sua, as suas próprias cópias, ele se nega a fazer a conferição verbal. Tá? Mas vejam, mesmo sendo um direito, a pressão e mal-estar que começa a ficar na repartição. E aí, indo mais além, porque essa é uma narrativa fantástica, lembram? Nós vamos esticar isso até a PQP, até não dá mais. Estressar esse ponto até o limite. Então, esse eu prefiro não fazê-lo, sim. Não para por aí. Vamos estressar nosso Bartleby. Vamos ver o que Melville traz. Vamos seguir com a narrativa. Então tá lá Bartleby copiando seus contratos. Eu preferiria não fazê-lo. Para as outras coisas, os outros já meio puto, mas aceitando. Tá? Bartleby nem aí para nada, ele é um autômato, né? Um robozinho, fica ali
fazendo dele, apático, indiferente, não se levanta, não interage, tudo seguindo esse fluxo. Quando de repente, olha o que vai rolar. Ele, Bartleby, lembrem, ele fica num biombinho perto de uma janela que tem um muro. Wall Street. Né? De repente, ele, Bartleby, para de copiar, larga a peninha dele lá, a canetinha dele, e olha para a janela, que tem um muro. E ele começa a ficar olhando e encarando essa janela. E ali ele fica. E ali ele fica. E lembrem, a janela não tem nada para olhar. É só um muro do outro prédio. Né? Fica ali olhando para aquela coisa estéril, sem vida. E fica ó, um bom tempo. Como meio que paralisado, meio que hipnotizado. Talvez reflexivo, em algumas interpretações. E como a narrativa é feita do ponto de vista do dono da repartição, ele que está narrando, o advogado, né, desses pequeno escritório, do escritório de advocacia, a gente não sabe o que se passa na cabeça do Bartleby. É o advogado contando o que ele viu. Mas é como se em algum momento nós pudéssemos inferir, o Bartleby pensasse o seguinte: cara, isso aqui não está mais fazendo sentido para mim. Por quê? Porque ele resolve parar de produzir. Na cena seguinte, ele não pega mais a caneta. Depois de ficar um tempo encarando o nada, essa prisão, esse muro, algo nele resolve parar. Tudo. Então veja que interessante. Agora ele só fica sentado no biombo dele. E ele não copia mais. Agora, não mais ele diz, eu preferiria não fazê-lo. Para as conferições, aquela um a um, mas também para as cópias. Ele para de fazer o trabalho. Para de copiar os contratos. Claro, o chefe vê isso e vai dizer, Bartleby, é tua função, eu estou te pagando. Ele vai ficar indignado. Você tem que fazer o que eu estou mandando você fazer. Ele responde, eu preferiria não fazê-lo. E segue ali imóvel, sem se alterar. Começa a ficar muito interessante o conto, não? De novo, estressando até o limite. De forma fantástica. De forma fantástica, eu digo hum, meio sobrenatural, né? Ninguém faria isso na vida real. E aí a narrativa vai se desenrolando em cima disso. Tem vários percalços que vão acontecendo. O chefe, advogado, tenta resolver as situações de diversas formas. Porque o Bartleby fica ali sentado como um peso morto, cara, sem fazer nada. E qualquer coisa que o chefe tentasse intervir, ele diz: eu preferiria não fazê-lo. Então, primeiro, ele tenta obrigar o Bartleby a trabalhar. Depois, ele tenta convencer o Bartleby a trabalhar. Depois, ele tenta oferecer mais dinheiro para o Bartleby sair dali. Pede para ele sair dali. Diz: olha, eu não quero mais seu serviço, obrigado. E o Bartleby diz: eu preferiria não ir embora. E continua sentado ali. Aí o chefe fica com pena e tenta levar o Bartleby para casa. Diz: pá, esse cara não deve ter ninguém, vou levar esse para casa. Vai para minha casa, Bartleby, eu vou te ajudar. Eu preferiria não fazê-lo. E segue ali, imóvel na cadeira perto da janela. Deve pensar em chamar a polícia. Quem chama a polícia, né? A gente vai pensar, propriedade privada, chama a polícia, tira esse cara daqui. É de direito. Mas o advogado fica com pena, decide não fazer. Ele decide ignorar. Será que eu vou ignorar que esse cara tá aqui? Vou fingir que não tá? Vamos ver se rola. Só que ele não consegue ignorar. Ao ponto do extremo que o chefe resolve ele trocar de escritório e abandonar o escritório para deixar o Bartleby ali. Só que o novo inquilino do escritório depois começa a reclamar dizendo: tem um cara aqui que não faz nada. E esse, e esse, e esse novo inquilino, daí sim ele chama a polícia. E aí o chefe do escritório, que tá o ex-chefe, né, que está em outro lugar,
é avisado que o Bartleby foi recolhido e acaba numa espécie de prisão, recolhido por vagabundagem, né? É retirado da sociedade funcional. Por quê? Porque ele não funciona conforme a funcionalidade dessa sociedade, né? Então, sem alternativas, jogam ele lá na prisão. Tempos depois, quando esse mesmo chefe advogado, que é o narrador, vai visitar Bartleby na prisão, porque esse chefe, ele não é uma má pessoa. Ele funciona de acordo com o sistema. Ele não é uma pessoa ruim nem boa. Ele gosta de Bartleby. Não é pra gente classificar ele como bom ou ruim. Ele é gente boa. Né? Ele gosta do Bartleby. Ele tenta ajudar dentro da ótica dele. Então ele vê Bartleby como um problemático mental, como alguém que daqui a pouco não tem família, tem algum tipo de transtorno, tem algum tipo de coisa. Por que ele não está participando do sistema? O que tem de errado com esse cara? Mas ele se importa com esse cara. E interessante, eu sublinho isso também. O chefe se importar com ele também diz algo. Nem o chefe sabe é, explicar direito por que ele se importa com um cara assim, afinal. Entende que aqui também tem uma leitura e interpretação filosófica para a gente fazer. Alguma coisa na postura do Bartleby atrai esse chefe, deixa ele intrigado. Essa postura do não, da liberdade, de alguém que não quer jogar o jogo. Isso buga o sistema, vocês entendem? Que não sabe o que fazer com Bartleby, a ponto de ele acabar preso. E o chefe deve visitar ele na prisão. Porque se atrai por essa figura, de alguma forma. Aí a gente pode interpretar, será porque um lado dele também queria isso? Não sei. Mas alguma coisa atrai porque tem de diferente, tem de liberdade sendo exercida. E aí o que acontece? E aí, ao menos para mim, na minha interpretação, depois vocês podem ler o conto e tirar as conclusões de vocês, um dos momentos mais marcantes do conto é agora. O que acontece? O chefe vai visitar Bartleby na prisão e Bartleby está parado, sentado no pátio, num banquinho da prisão. Porque os chefes deixaram ele ficar no pátio porque ele é inofensivo. Ele é um peso morto, então ele fica andando por lá, parado. E na verdade ele nem fica andando. Sabe o que ele faz? Ele fica sentadinho num banquinho, olhando para o muro da prisão. Como ele fazia lá na janela do escritório no segundo ato, né? Reparem novamente a crítica de Melville aqui, né? Quero salientar. Sempre essa paisagem estéril e sem vida. O muro da prisão, novamente outro muro, tá? Ele ali sem reação. Espaço entre o querer ativo e o não querer revoltado. É aqui que Bartleby tá. Uma espécie de vácuo, tá? Então, o chefe chega nesse ambiente, no pátio ali, e Bartleby tá aqui sentadinho olhando o muro, tá? Neutro, sem reação. Aí Bartleby, vendo que o chefe tá chegando, e o chefe chega com as melhores das intenções, boas intenções de tentar ajudar aquele pobre rapaz, segundo a ótica do chefe, tá? Quer, sei lá, talvez transformar esse cara em funcional dentro do sistema. Aí o chefe chegando, o Bartleby olha e pela primeira vez, quando ele olha o chefe, ele responde algo diferente do eu preferiria não fazê-lo. Ele diz com calma ao ver o chefe se aproximar: eu sei quem você é e não tenho nada a tratar com o senhor. Em outras traduções, conheço-o e não tenho nada a tratar com o senhor. Então, vamos sublinhar isso aqui, nos debruçar sobre esse ponto, porque é muito, ao menos eu considero, importante e interessante.
Eu sei quem você é e não tenho nada a tratar com o senhor. Essa é talvez a fala mais direta de rejeição de Bartleby ao narrador. Então Bartleby que sempre respondeu com um vago preferiria não, aqui reconhece e recusa com firmeza. Ele diz: eu sei quem você é e mesmo assim não quero nada com você. Vejam que importante essa fala. Eu sei quem você é e mesmo assim eu não quero nada com você. Eu conheço o Senhor e não tenho nada a tratar com o Senhor. Ele está dizendo algo imenso. Ele está dizendo: o que tu tem para me oferecer não me serve. Porque o chefe representa esse mundo do bom senso, da utilidade, do sistema. O mundo que diz que quer ajudar, mas só sabe ajudar se for dentro das regras desse mundo. E o Bartleby está dizendo, reparem, o Bartleby está dizendo, eu, Bartleby, não quero mais fazer parte disso. Nem como paciente, nem como rebelde. É uma recusa radical. Você não tem nada a me oferecer. E talvez isso seja o que mais incomoda o sistema representado pelo chefe. Esse cara não quer nada com a gente. Nem vitória, nem redenção, apenas o direito de não participar. Então vejam, Bartleby rejeita não apenas o trabalho, mas tudo que o sistema representa. Ele não quer dinheiro, ele não quer favores. O chefe tentou levar ele para casa, ele não quis. O chefe deu dinheiro, ele não quis. Bartleby não quer se encaixar nessa lógica. Ele se recusa a agir como um ato extremo de autonomia e liberdade individual levado ao seu limite. Um conto fantástico, claro. O chefe então vai embora e Bartleby fica ali, sentadinho olhando para o muro. Certa hora chega até o cozinheiro, o chefe paga para o cozinheiro fazer boas comidas e levar para o Bartleby. E o Bartleby diz: eu preferiria não comê-lo. Se recusa tudo, sentadinho olhando para o muro. No final, Bartleby é encontrado sem vida, possivelmente por falta de alimento. Ele é encontrado na mesma posição que ele estava ali, só que deitadinho, no pátio da prisão, já sem vida, perto do muro. Entende-se que ele morre por inanição. Qual a análise disso? O que Melville quer dizer aqui? Ele morre de inanição, morre de fome, porque esse mundo ao qual Bartleby vive não tem nada que o alimente. Vocês entenderam? Esse tipo de mundo que Bartleby se recusa e se recusou a participar, eu preferiria não fazê-lo. É um mundo que não tem vida, não tem arte, não tem autenticidade, não tem criação. Bartleby, portanto, não está recusando tarefas específicas. Ele está recusando um tipo de mundo. Um mundo esvaziado de sentido, onde tudo se repete mecanicamente, onde a vida é reduzida à função. E aí nós voltamos à crítica da industrialização e pós-industrialização, que é o que é sobre esse conto, a meu ver, em que Melville tensiona. Claro, o conto tem uma pegada trágica, porque é como se Melville dissesse: olha, se a gente dizer não, não tem saída, né? Bartleby, ele não virou o jogo, ele não encontra um sentido depois, ou faz algo dentro do sistema e muda o sistema. Ele só se recusa a participar dele. É isso que Bartleby faz. Melville, através do Bartleby, não oferece nenhuma saída redentora. Não tem um arco de transformação do personagem ou descoberta de propósito que salva o personagem. Bartleby não vence o sistema. Mas ele também não é vencido. Faz sentido? Ao menos por esse sistema nos termos tradicionais. Ele o recusa silenciosamente até o fim. E em contraponto, como nós vamos ver na análise de Moby Dick,
clássico também do Melville, onde o capitão do navio, que é o Capitão Ahab, ele morre lutando, ele morre por uma causa, ele quer vencer Moby Dick, a baleia branca, o monstro baleia. Ele luta até o fim, mesmo que isso aniquile ele, que custe a vida dele. Ele tem um propósito e vai até o fim. Em contraponto, aqui nós vemos uma resposta diferente. Aqui nós vemos um eu prefiro não fazê-lo. Eu prefiro não participar desse jogo de vocês. Bartleby pode ser visto como um homem sem qualidades, no sentido do livro do Musil. Um sujeito que não se encaixa em nenhuma categoria social, psicológica ou moral reconhecível. Ele é uma espécie de outsider, de figura de fora. Também lembra um pouco o estrangeiro de Camus, que não pertence ao mundo, mas também não é contra o mundo. Bartleby representa uma forma de resistência que não reivindica nada. Ele não exige, ele não protesta, ele não se insere em nenhuma lógica de direitos. E isso perturba profundamente o narrador, o advogado, que é o sistema, que tenta puxar ele, que tenta encaixar ele em alguma categoria jurídica, moral, social, mas não consegue. A simples presença de Bartleby desestabiliza toda a estrutura do poder e da norma. Agora, vamos lá. Eu não quero que você pense que a moral da história é não adianta lutar, ou quem não está feliz com o sistema que nós temos está condenado, né, tem que morrer de inanição e desistir, né, sobre desistir da vida. O conto do Melville, vamos lá, ele não ensina, ele não consola, ele não oferece respostas. Ele apenas mostra com brutal honestidade, de forma crua, o que acontece quando alguém simplesmente se recusa a funcionar. E como o mundo reage a alguém que se recusa a funcionar. Como se Melville dissesse: e se alguém simplesmente dissesse não? E se esse alguém parasse de funcionar? Parasse de corresponder? O que o mundo faria com isso? Esse poderia ser a hipótese que fez ele desenvolver o conto. Seria um bom pensamento. E o mundo, como a gente viu, não sabe o que fazer com isso. Nem o narrador, nem os colegas, nem o sistema jurídico que joga ele lá na prisão, nem ninguém. A recusa de Bartleby não cabe em nenhum dos códigos sociais. E isso mostra, talvez, a pobreza de possibilidades do mundo que Bartleby habitava e que nós habitamos. Eu vou ler agora para vocês o epílogo do conto, para nós fecharmos esse vídeo. É a parte final da história depois do término da história, por assim dizer. Né? Um segundo fechamento que o autor coloca. Dostoiévski usa muito essa brincadeira nos seus textos, a gente vai ver isso também. Então eu vou ler o epílogo do Melville aqui, tá? Que eu acho uma parte muito simbólica de tudo que nós discutimos na aula de hoje. Essa parte é logo após do chefe encontrar o Bartleby morto. Parece-me não haver muita necessidade de continuar com essa história. A imaginação prontamente fornecerá o parco relato do enterro do pobre Bartleby. Mas antes de me separar do leitor, deixe-me dizer que, se essa breve narrativa lhe interessou bastante para o deixar curioso sobre quem era Bartleby e que tipo de vida ele levava antes de o presente narrador conhecê-lo, antes do chefe conhecer ele, né, que é o chefe que está contando a história, quem era esse Bartleby? Eu só posso responder que partilho plenamente dessa curiosidade, mas que sou inteiramente incapaz de satisfazê-la. Mas não estou bem certo se devo divulgar aqui um boato que me chegou aos ouvidos, alguns meses após o passamento do escrevente, né, a sua morte. Em que base se assentava, nunca consegui precisar.
E o que tem de verdade eu não posso, pois agora dizer. Mas, como esse rumor, por mais triste que fosse, não deixou de ter um sugestivo interesse para mim. O mesmo pode acontecer com os outros, e assim eu vou mencionar ele brevemente. Ei-lo aqui. Fiquei sabendo que Bartleby fora funcionário subalterno do Departamento de Cartas Mortas, em Washington. Então, departamentos de cartas mortas, pessoal, eu escrevo uma carta, sei lá, para minha avó e mando para ela, e ela morre no meio do caminho e essa carta fica sem propósito, sem destinatário, vocês entendem? Ela nunca é recolhida, ela é nunca lida, coisas desse tipo. Então, Bartleby fora funcionário subalterno do Departamento de Cartas Mortas, do qual fora subitamente demitido em virtude de uma mudança na administração. Vejam, novamente uma crítica ao sistema aqui sutil, né? Quando eu penso nesse boato, mal consigo expressar as emoções de que sou tomado. Cartas mortas. Não soa como homens mortos? Imaginem um homem por natureza e má sorte em sua vida, propensa a uma pálida desesperança. Há trabalho mais capaz de reforçá-la do que manusear o tempo todo essas cartas e separar elas para serem lançadas às chamas? Às vezes, do papel dobrado pálido, o funcionário retira um anel. O dedo ao qual se destinava apodrece. Ou uma cédula enviada no súbito ataque de caridade de alguém. Aquele, na cédula dinheiro, né? Aquele a quem aliviara já não come nem sente mais fome, já está morto. Perdão para os que morreram em desespero. Esperança para os que morrem sem ela. Boas novas para os que morreram sufocados por calamidades implacáveis. Enviadas em missões de vida. Essas cartas correm rumo à morte. Ah, Bartleby. Ah, humanidade. E assim temos o epílogo. Novamente, aqui o livro da edição. Tenho, certo? Esta é da edição autêntica. Muito boa edição, inclusive. Capa dura. Tem algumas ilustrações. Uma edição bilíngue. Bem interessante. Para quem quiser. Existem outras também. Ok? E é isso. Eu espero que essa análise tenha tocado em algo aí dentro. Convido você a ler Bartleby, o Escrivão, e a descobrir por si mesmo a força silenciosa que esse conto tem. A literatura, pessoal, ela nos enriquece porque ela nos expõe ao que é estranho muitas vezes, ao que é incômodo e também ao que é verdadeiro. E Melville é um desses autores que, mesmo no silêncio de um personagem como Bartleby, nos faz ouvir muito. Até a próxima.